nós precisamos perceber que nós não somos dominadores da palavra de Deus, mas também não é qualquer pessoa que pode simplesmente dizer que está falando sobre Deus, falando em nome de Deus e está tudo certo. E isso... Então, qual que é o caminho que a gente pensa sobre isso? Tá? Precisamos entender que não é dominação nossa a força, a graça e a palavra de Deus. Não é. Então, quando fala que quem não é contra nós é a nosso favor, a gente entende que qual que é a semente do Evangelho? É a semente da boa nova, né? Ou das boas novas, a semente da boa nova. E essa semente ela é semeada por aqueles que se dispõem ao discipulado, ao apostolado, né? A levar a palavra de Deus. E a partir daí, a gente percebe que não é porque o outro, a outra pessoa, ela simplesmente fala de Deus um pouco diferente de mim, ou seja, ela não segue o que eu sigo diretamente, né? Tipo assim, ele não nos segue, nós o proibimos, porque ele não nos segue. Ou seja, não tem o mesmo segmento, não tem a mesma vivência ali, que essa pessoa está proibida e descartada de ser de Deus, falar de Deus, ou ser reconhecida como alguém que busca Deus, né? Nós temos uma grande universalidade na missão da vida da igreja, né? Alguns evangelizam de uma forma um pouco mais animada, os carismáticos. Outros evangelizam de uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, contida, no sentido de ser um pouco mais tradicional, conservador. Outros gostam do silêncio total, né, da vida monástica e tudo, né? Outros estão mais envolvidos com situações sociais e fazem evangelizações ali mais próximas das pessoas, das ruas, que sofrem, os marginalizados, não é? Se eu fosse contar aqui, nós teríamos vários tipos, né, de segmentos de evangelização na vida da igreja. Esses são aqueles que nós conhecemos, mas existem coisas totalmente diferentes que a gente nem imagina, né? A gente nem imagina. Eu já vi pessoas que evangelizam, outros que esquiam na neve, que evangelizam através de um restaurante. Eu vi uma evangelização, o cara tinha uma choperia católica. E aí, como é que faz? A gente diz, não sei o que, gente, ele está ali, está falando de Deus, está buscando a Deus, todo mundo está indo ali para viver ali em família e tal, não sei o que. Então, o Evangelho de hoje, ele, de uma forma direta, nos ensina o amor, o acolhimento e a alegria pelo que o outro faz, por amor a Deus. Porque nós podemos cair na tentação e percorrer um perigo de simplesmente porque aquela pessoa não faz parecido com o que eu faço ou com o que eu penso, não serve, está errado. Nós não podemos cair no reducionismo de vida de igreja simplesmente pelo que a gente pensa, pelo que a gente acha que é o caminho, a vivência, a forma de como é vivenciada. Isso é uma coisa séria, porque isso aí faz com que acabe e vá definhando a própria unidade na vida da igreja. São João Crisóstomo nos fala, a igreja é universal, né? E todos são chamados a participar dela, né? Ontem a gente viu o evangelho sobre a humildade. Quem quiser ser o maior, que seja o mais humilde. E o que é ser humilde? É reconhecer no outro que também a graça de Deus pode se manifestar na vida daquela pessoa. Eu estou falando de vida de igreja, né? Estou falando da nossa realidade de igreja. A maior força de divisão, muitas vezes, está dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Às vezes até uma pastoral cria divisão com a outra, né? Porque aquele coordenador é mais próximo do pároco ou não, e fica aquela divisão. Às vezes uma comunidade, uma capela tem divisão com a outra,
né? Fica uma competição, uma paróquia, né? Até entre os padres às vezes, né? De ficar pensando, fulano está indo na missa lá, está indo na missa acolá, não sei o quê. Às vezes fica até olhando a transmissão da missa para ver quem está, quem não está, o coordenador de pastoral, aquela coisa. Gente, precisamos acabar com isso, né? A igreja é muito mais do que isso, né? O que é que nós precisamos? O que o Salmo diz: amar a lei de Deus, amar a Deus e a sua lei, né? Os que amam a vossa lei têm grande paz. E o chamado para a vida do cristão, para a vida do católico, a palavra de Deus já diz: a gente tem que ter sal da terra e luz do mundo. A gente tem que dar sabor ao mundo e iluminar, e não escurecer e deixar o mundo mais insosso. A divisão deixa o mundo mais insosso. A divisão deixa o mundo obscuro, né? A briguinha, o nhenhenhen, porque aquela pessoa fez desse jeito, porque aquela pessoa fez isso, porque aquela pessoa faz daquele jeito, porque aquele grupo age dessa forma. Gente, se está em comunhão com a igreja, vai lá. Nós não podemos ser julgadores do modo de vida católica do outro. Não podemos ser julgadores, né? Simplesmente a gente aponta o dedo, exclui da nossa mente, exclui da nossa vida e vai para cima mesmo e destrói. E destrói a situação. E a cada dia as coisas vão... A gente tem 20 anos, né, irmão? Sei lá. Hoje eu tenho 34, eu comecei com 14 anos. 20 anos de igreja, né? Sem parar um dia, pode-se dizer, né? São 20 anos envolvidos com as coisas de Deus. E com Dom Henrique, nós aprendemos uma coisa muito importante: de amar a universalidade da igreja, né? Saber que eu tenho o meu modo de pensar, eu tenho o meu modo de vida, eu tenho a minha linha de carisma, de apostolado, de vivência, mas se o outro faz diferente, ele está em comunhão com a igreja, faz diferente, age diferente, até às vezes pensa diferente, ele não é descartável, né? Eu não tenho direito de descartar o outro simplesmente porque a forma como ele age no reino de Deus, nas coisas de Deus, é diferente do que eu penso, às vezes até diferente do que eu acho certo. Mas até aí eu não posso descartar aquela pessoa, né? Eu não posso descartar aquela pessoa. Isso não é cristandade, isso não é vida de cristão, isso não é papel de cristão, né? Papel de cristão não é de jeito nenhum, né? Porque nós somos chamados ao amor, nós somos chamados à caridade. E a palavra de Deus já nos fala muito claramente que nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos simplesmente colocar uma pessoa numa prateleira: essa presta, essa não presta, porque pensa comigo ou pensa diferente de mim, age comigo, ou seja, é do mesmo segmento que eu e não é. Não é, filha? É. E a palavra de Deus já diz, né? Vós sereis julgados de acordo com o que julgais. Uma passagem da Bíblia um versículo que me toca muito, eu não lembro o versículo, né? Nem sou muito ruim de memória, mas que fala assim: tenham em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Então, o que nós precisamos rezar todos os dias: Senhor, que eu veja com os teus olhos, que eu sinta com o teu coração, que eu tenha os teus mesmos sentimentos, para que a gente consiga amar aquela pessoa, mesmo que seja diferente da gente, né? Amar aqueles grupos, amar aqueles movimentos que não é da nossa linha, né? Não é o que a gente gosta, mas eles existem. E se eles existem, Deus assim permitiu que eles existissem, é para alcançar outras pessoas. E a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, se aquele movimento você enxerga frutos nele, é porque ele é de Deus. E se não for, um dia ele vai ser extinguido, ele vai se acabar. Mas não é porque os meus olhos humanos olham e não gostam daquele movimento que eu vou simplesmente estar falando mal daquele movimento.
está dizendo que aquele movimento é herege, que aquele movimento é isso, que aquele movimento é aquilo. Tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. E Jesus não faria isso. Jesus, sabe o que Jesus faria? Jesus amaria. E através do amor, aquele movimento iria ser transformado. Então esse é o nosso caminho. Claro. Isso assim, não isenta de quando a gente perceber o erro, a gente agir de certa forma. Isso. Mas agir da forma correta. Com ir lá, caridade. Caridade, conversar, dizer, olha, isso aqui está meio fora do eixo, viu? Isso aqui não é muito aquilo que a palavra de Deus fala, o que a igreja fala, aquilo que é a vida da igreja. E ali, ir gerando comunhão. Né? Talvez um dos maiores legados que o Papa Francisco tem deixado no seu pontificado, né, é realmente fazer jus a essa palavra, pontificado, vem de ponte, né? É ponte para unir, né? Unir, perceber caminhos para unir as pessoas, né? Unir as pessoas. E o quanto isso, nesse tempo que é, porque eu vou ser sincero com você, se dentro da igreja a gente não se unir, a gente está levando pisa, muitas vezes, de outras denominações, que estão unidas, muitas vezes, que se unem por causas, que acabam se juntando, e às vezes a gente fica espanando. A gente fica lá jogando para cima e para baixo e espalhando, ao invés de unir. Né? E o evangelho de hoje, ele é muito claro. É muito claro. Nós não podemos cessar o Evangelho, a vivência do Evangelho no que eu penso que é para ser vivido. A palavra de Deus, ela veio para alcançar a humanidade inteira. Inteira. E esse tipo de pensamento é tão reducionista que às vezes você vai, conhece realidades fora do Brasil, você diz, meu Deus, se fulano visse uma coisa dessa, pirava. Não é, irmão? É verdade. Realidades de igreja, realidades de vivência. A gente não tem ideia do que é a universalidade da igreja. A palavra católica vem de universal. É para o mundo inteiro. Cristo veio salvar o mundo inteiro e não o seu mundo. Cristo não veio salvar o seu mundo sozinho, nem o meu mundo sozinho. Ele veio para salvar o mundo inteiro. E para isso vão existir pessoas que muitas vezes eu não compactuo da forma. Claro, se ela não erra, se ela não sai da doutrina, se ela não sai da palavra de Deus, às vezes ela não vai compactuar da forma que eu penso, mas eu também não vou jogar areia, né? Como aconteceu aqui. Nós o proibimos, porque ele não nos segue. E Jesus disse, quem não é contra nós, é a nosso favor. Né?